Quarto dia. O chamado que vence a morte. Fala comigo. O chamado que vence a morte. Mais uma vez. O chamado que vence a morte. A terceira vez para você ratificar aí. O chamado que vence a morte. Eu quero dizer que nós estamos hoje profeticamente nesse quarto dia. Se você conhece a palavra de Deus, você já recebeu. Senão você vai sair daqui entendendo o que é esse quarto dia na sua vida hoje. Antes de eu depositar no teu espírito aqui o que Deus preparou, eu quero que você esteja agora com seu coração extremamente aberto. Sabe, aqui você não precisa usar filtro não. Aqui você pode ser esponja, porque tudo que você vai receber vem do trono de Deus para a sua vida. Eu creio que nós estamos essa manhã nesse quarto dia. Eu creio que hoje há um chamado de Deus para vencer tudo que é morte na sua vida. Você vai entrar assim, talvez entrou aqui um pouco despretensioso, um pouco, é domingo, eu vou lá na igreja, vou no cinema, eu vou no shopping, depois eu almoço. Eu quero dizer, hoje é o quarto dia, isso é algo profético na sua vida. Hoje tem um chamado do Espírito, hoje tem uma voz que cura, hoje tem uma voz que diz ressuscita, hoje tem uma voz que te tira de uma sepultura. Eu não sei o que isso significa e representa especificamente na sua vida, mas eu sei que há uma voz profética nessa manhã, chamando você de uma sepultura. Você crê nisso? Diga amém. A palavra de Deus é o pano de fundo aqui, é o texto base do que nós vamos experimentar hoje. Está no livro de João, no capítulo 11, o verso 17 em diante. Nós vamos ler toda essa história, que diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Eu quero dizer que nós estamos nesse dia 4. Eu vou dizer isso ao longo de toda essa mensagem. Ora, Betânia estava cercada de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo a ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Lázaro era irmão de Marta e de Maria, estava morto, e a sociedade, os povos ali estavam judeus consolando as irmãs. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não terias morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir no dia da ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Eu pergunto para você nessa manhã: você crê no que Jesus está falando aqui nessa manhã? Ele diz no verso 27, ela disse: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Verso 31, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ele ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto ama. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu aos olhos do cego, fazer este não morrer? Eles estavam dizendo: não podia ele, que curou tantas pessoas, que abriu os olhos dos cegos, que fez os surdos ouvir, ele não poderia fazer este não morrer? Verso 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Verso 39, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Essa é uma história muito conhecida, extraordinária, de uma cura sobrenatural, de um milagre sobrenatural. Não é uma cura, uma ressurreição que Jesus opera ali. Que essa palavra possa edificar o seu coração, a sua vida, a sua família, a sua alma nessa hora. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus. Nós te rendemos honras, Pai, louvor e glória. Jesus, tu és a ressurreição, tu és a vida. Verdadeiramente nós cremos em ti, Pai. Obrigado por essa manhã, por tudo que estamos vivendo, por uma manhã de celebração, por uma manhã de cura, de milagres, por uma manhã, Pai, profética no nosso meio. Nós aquietamos o nosso coração agora para receber a tua palavra, para receber o teu alimento que virá, Pai, através de ti. Tu és o bom pastor que apacenta as suas ovelhas. Que não seja eu, mas o Senhor em mim agora, Jesus, a falar, a exortar, a dar direção, Pai. Que a tua noiva agora, a tua igreja, possa estar atenta para ouvir a tua voz, receber de ti, Jesus, a palavra, a sã doutrina, o que traz cura, o que traz ressurreição, o que traz milagre, o que gera herança e edificação. É isso que nós ouviremos agora da tua voz, Pai. Oramos em teu nome, para a tua honra e para a tua glória. E aqueles que creem em Jesus digam amém e amém. Obrigado, Bispa Silmara. Louve a Jesus com as suas palmas. Irmãos amados, povo de Deus, família bendita, nós vivemos dias de uma frustração acelerada. Eu quero começar, como sempre, trazendo nessa introdução um pouco de como está o comportamento da geração. É como se a nossa geração tivesse desaprendido a esperar. E eu poderia dar inúmeros exemplos de quanto a sociedade nos impulsiona a nós desaprendermos a esperar. Hoje o mundo nos ensina a nós sermos imediatistas. Tudo é agora, sabe? Tudo tem que ser para já. Essa cultura do tudo agora, então, ensinou e produziu um comportamento de que demora é sinônimo de fracasso. Hoje, quando algo está demorando, as pessoas já tiram uma conclusão e falam: ali vai um fracassado. A pessoa demorou para ter um relacionamento, a pessoa demorou para constituir algo, a pessoa demorou para prosperar em uma área da vida. Ali tem um fracassado. É essa cultura que tem sido, sabe, promovida nesta geração. Se não aconteceu no tempo que eu planejei, então já não serve. Se não aconteceu no meu tempo, na minha ótica, no meu momento, então isso já não presta mais. Se não chegou do meu jeito, então Deus já não dá mais jeito também. Se não é do meu jeito, então, sabe, nem Deus pode fazer nada. E eu costumo trazer esse paralelo em muitas das minhas pregações, mas eu bato forte nessa tecla, porque o comportamento dessa geração, fala comigo assim, não pode moldar o meu comportamento espiritual. Eu tenho dito nos últimos meses em pregação, não existe imediatismo espiritual. Fala com a sua boca, não existe imediatismo espiritual. Muitos hoje carregam luto não só por pessoas, o luto de uma morte, mas luto por sonhos que morreram, por promessas que não se cumpriram, por orações que parecem esquecidas. Muitos se perguntam, olha, se Deus fosse me responder, Ele já teria respondido, afinal de contas. Se Deus fosse fazer algo nessa... Ele já teria feito, afinal de contas. A verdade é que essa geração está cheia de Lázaros enterrados em seus corações, em suas mentes, em suas casas, em suas vidas profissionais. Essa geração vive cheia de Lázaros enterrados. São relacionamentos falidos. Bispo Fê, mesmo dentro das igrejas, relacionamentos falidos, propósitos esquecidos, sufocados pela rotina pesada, corações cansados e sobrecarregados, sabe, chamados paralisados, ouça o que eu estou dizendo, chamados paralisados, ou seja, pessoas dentro de um ministério com o seu chamado paralisado. Por quê? Por conta de um trauma, por conta de um sofrimento, de uma decepção, talvez de pecados escondidos. Nós não podemos tirar essa parcela também. Pecados escondidos paralisam, chamados esperanças sepultadas, porque o tempo passou e nada mudou. Se você se encontra em algum desses aspectos, ou talvez outros que eu não tenha citado, Bispo Fê, a esperança acabou porque está tudo paralisado. Eu quero dizer que você está no quarto dia. Entenda o que eu estou dizendo da parte de Deus. Amém, Ismael?
Você recebeu isso. Ah, não tem mais jeito, sabe? A minha esperança está sepultada. Por quê? Porque passou o tempo e nada mudou. Passou o tempo e não aconteceu nada. E como Marta e Maria, a gente olha às vezes para uma situação e diz: olha, se Jesus estivesse aqui. Quantos que não tem a fala dessas irmãs, não é mesmo? Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Elas foram um pouquinho mais, olha, o Senhor não é esse que curou os cegos, que deu vista aos cegos? Olha, Ele não pode fazer por acaso esse homem ressuscitar? Então o que é isso? A gente vive uma linguagem de uma frustração. Existe um comportamento hoje dentro do corpo de Cristo. É um tipo de uma fé que acredita que Deus pode fazer. Você pergunta para o irmão: você acredita que Deus pode fazer? Ah, eu acredito, Deus pode fazer. Mas ele não entende o porquê Deus ainda não fez. E o fato dele não entender o porquê Deus ainda não fez, leva ele, impulsiona ele para um lugar de uma frustração. É o que eu disse, passou muito tempo e não aconteceu nada, então a esperança já foi embora. Hoje eu quero lhe ensinar da parte de Deus que a ausência aparente de Deus em uma situação, parece que Deus não está aqui, parece que Deus não está vendo, não significa ausência de cuidado. Você pode dizer amém para essa palavra? A ausência aparente de Deus numa situação não significa que você não está sendo cuidado por Deus. Às vezes Deus não responde porque Ele está escrevendo algo maior, e a gente tem que crer dessa forma, porque essa é a verdade. Às vezes Ele permite o luto para nos ensinar que a nossa fé precisa crescer. Às vezes Deus permite o luto. Eu sei o que eu estou pregando, porque nós aqui como família vivemos um luto. Eu como filho vivi um luto. Eu sei o que Deus ensina no luto. No luto Deus ensina lições que no alto da maior bênção você não vai aprender. Só no luto você vai aprender, só no vale. Então às vezes Ele permite isso para que a nossa fé seja exercitada. A nossa fé, igreja, precisa sair de um nível de cura, e a nossa fé precisa ir para um nível, sabe do que? De ressurreição. Quantos conseguem crer dessa forma? Porque ter fé no nível de cura é uma coisa, ter fé, Andreu, no nível de ressurreição é outra coisa. E Deus quer hoje que a nossa fé saia desse nível de cura e que ela vá para esse nível de ressurreição. É você que está com a sua vida profissional morta. Deus está falando, ela não vai só ser curada, ela vai ressuscitar em nome de Jesus. Você que está com a alma em frangalhos, destruída, o que vai ser de mim? Não é nenhuma cura. Deus quer levar você para um lugar de uma ressurreição. É uma fé que sai de cura para o nível de ressurreição. Jesus, Ele é mais do que a cura. Ele é a própria vida, é o que diz as Escrituras. E quando Ele chega, mesmo que seja no quarto dia, eu quero dizer para você, nada é impossível. A palavra de Deus diz, o que é possível ou impossível para os homens é possível para Deus. A pergunta que eu faço ainda nessa introdução: quantas vezes que você já teve uma impressão que Jesus chegou tarde demais? Quantas vezes você falou que nem Marta e Maria, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Às vezes a gente tem essa impressão no nosso coração. Quantas vezes você já pensou que aquilo que você lutou, orou tanto, já passou? Já foi enterrado, parece que ele chegou atrasado. Eu quero começar então a semear, depois dessa breve introdução, semear no seu coração uma palavra de esperança. Eu quero começar a afirmar que Jesus, Ele não chega atrasado, Ele chega quando a glória vai ser maior. Amém. Ele está atrasado, não tem atraso. Ele nunca chega atrasado. Fala assim, Jesus nunca chega atrasado. É você que se atrasa porque foi passar uma maquiagem. É você que se atrasa porque eu fui ver um coisinha a mais aqui no trabalho, um relatório a mais. Eu fui responder um e-mail a mais. É você que se atrasa. Jesus não chega atrasado. Ele chega quando a glória vai ser maior. Então a Bíblia conta que Marta e Maria conheciam Jesus. Elas andavam com Jesus, elas tinham então intimidade com Jesus. E elas sabiam que Jesus podia curar, porque você vai ver aqui na fala delas uma certa esperança, uma certa talvez até expectativa. Elas sabiam quem era Jesus. Mas quando Lázaro morreu, a gente vê que por mais que elas tivessem esse fiozinho de esperança, ou talvez de expectativa, a gente vê que essa grande esperança, no modo geral falando, ela estava ali morrendo dentro dos corações dela. Se o Senhor estivesse aqui, sabe, você vê que elas estão lutando contra algo ali. Eu sei quem o Senhor é, mas também aqui parece que já morreu a esperança no meu coração. Então Jesus, Ele não apenas deixa de chegar a tempo. Jesus chegou atrás. Não, Jesus, Ele espera. Você tem que entender a diferença de uma coisa com outra. Jesus está atrasado. Não, Jesus espera a hora certa. É que você não sabe esperar a hora certa. Fala assim, Jesus sabe a hora certa. Então Jesus espera. E parece incoerente para quem crê muitas vezes. Como assim Jesus? Sabe, muitos pensam, afinal, Ele pode ou Ele não pode fazer? Não confunda a espera de Jesus com se Ele pode ou não fazer. Ele pode.
Ele pode todas as coisas. Só que Ele podendo, muitas vezes Ele espera. Porque Jesus não está na geração atual, a geração Z. Tudo é no meu tempo, tudo é na minha hora. Quebrou, não presta mais, troca. Não chegou, muda. Não sei o quê, descarta. Jesus não está nesse comportamento. Então não é se Jesus pode ou não fazer, é quando Ele vai fazer. É a hora que Ele vai fazer. Será que Ele pode? Sim, Ele pode. Agora, quando Ele vai fazer, aí você tem que saber esperar. Então não confunda se Ele pode ou não com o tempo da espera. Então muitos pensam isso, será? Mas aqui começa, sabe, algo ser gerado em nós. Eu quero trazer para você alguns segredos nessa manhã. Deus, Ele não trabalha com o nosso tempo. Deus, Ele trabalha com um propósito. Fala com a sua boca. Deus não trabalha com o tempo, Ele trabalha com um propósito. Enquanto Marta chorava pela perda, Jesus, Ele enxergava uma glória maior. Eu sei que o Espírito está trabalhando no teu coração já. Quantas coisas que você chorou, que você não sabia lá no passado. Deus, eu não vou aguentar, eu não posso suportar. É que nem Paulo. Parecia que ia ser maior que as nossas forças, a pressão que nós tivemos. E Jesus estava só esperando uma glória maior para manifestar na sua vida. Amém. Trabalhando com um propósito. Trabalhando num tempo certo. Talvez você possa ter dito algum momento, sabe? Se Ele estivesse aqui, isso não teria acontecido. A minha vida não teria sido assim. Sabe? Jesus, Ele pensava aqui, quando nós vamos para o texto, se eu esperar, vamos pensar com a cabeça de Jesus, né? Vamos fazer uma conjectura aqui. Jesus pensando, se eu esperar um pouquinho, eles vão ver algo que eles nunca viram. Se eu for no tempo deles, o que eles estão achando, a informação não tinha chegado para ele. Se eu for na hora que eles estão achando, eles vão ver mais uma cura. Mas se eu for, depois de um tempo, eles vão experimentar de algo que eles nunca viram, uma ressurreição. Você consegue compreender que os desígnios do Senhor não são os nossos desígnios? Que Deus está enxergando de uma outra ótica? Então, a gente precisa entender nessa manhã que o tempo de Deus, ele não vai ser o nosso tempo. Isso parece a coisa mais óbvia de ser dito por um pastor. Mas é difícil a gente viver quando chega o tempo. É difícil a gente viver quando chega a hora certa de esperar o tempo de Deus. Eu estou na introdução ainda. Então, para fechar a introdução, eu queria dizer para você, o relógio do céu, ele não atrasa. Ele espera o momento certo para ressuscitar o impossível. Ele não está atrasado. Ele vai esperar a hora certa, o time certo, o momento certo para fazer algo que você nunca viu, que talvez seja ressuscitar algo impossível na sua vida. Curar, lembra que eu falei? A fé no nível da cura é uma coisa. A fé no nível da ressurreição é outra coisa. Então existe um relógio do céu, a Bíblia chama de Kairos, é o Kairos de Deus. O Kairos é o tempo que Deus age. Existe um tempo para todo o propósito, disse o sábio, debaixo do céu. Existe um tempo para Deus manifestar algo. Então não é que Deus está atrasado, Ele está esperando o momento certo para que uma ressurreição aconteça, para que algo impossível aconteça na sua vida. Você consegue hoje começar a entrar nessa dimensão do Espírito, não de atraso, mas de uma espera do Senhor na sua vida? Não ouça essa mensagem com a sua mente cauterizada. Deixa a palavra quebrar todos os seus paradigmas, todo o seu tempo de estudo, seu tempo de relacionamento, o seu tempo para isso, o seu tempo para aquilo. E deixa a palavra de Deus trabalhar no teu coração nessa manhã. Para que você não saia daqui mas para que você saia daqui transformado pela palavra de Deus. Então agora sim, feita essa introdução, eu vou começar a ir para o ponto 1 que diz assim: quando Jesus espera é porque Ele está preparando algo maior. Você pode falar com a sua boca? Quando Jesus espera é porque Ele está preparando algo maior. João 11,6 diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Imagine a inquietação do povo. Jesus, Lázaro está mal. E ele está de boa. Passa um dia, Lázaro está mal, está de boa. Ele fica 2 dias no lugar que ele estava. Jesus sabia da enfermidade de Lázaro, sim ou sim? E o que Jesus fez? Jesus esperou. Fala com a sua boca, esperou. Jesus esperou. Por que você não pode esperar? Se Jesus esperou, por que você não pode esperar? Então essa atitude de Jesus revela algo desconcertante. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. A gente viu aqui o vídeo dos cedros, o recap dos cedros. Eu não sei se eu ouvi aqui no vídeo ou se eu me lembro do meu abençoado Naldo, meu diácono Naldo. Está aqui o Naldo. Os meninos estão aqui hoje, Naldo? O André e o Bruno. Estão aí os meninos, André e Bruno. O Naldo falou assim enquanto a gente orava. O Bruno já tinha um encontro com Jesus e o André teve um encontro com Jesus no momento de oração. Recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Está aqui no culto para celebrar Jesus. Amém. O Naldo falou assim para mim: Bispo Fê, eu esperei a minha vida inteira por esse momento.
Você consegue entrar no coração do Naldo um pouco, um pai com seus 2 filhos, esperando uma vida inteira? Desculpa ser um pouco intrometido, quantos anos você tem, Naldo? 87? Meu Deus! 97? 57, amém. Eu não vou dizer que foi a vida inteira, porque ele não teve filho com 1 ano de idade. Mas ele esperou uns bons anos para que os filhos dele tivessem ali um encontro com Jesus. Quem poderia esperar que o Naldo, numa oração, no meio de homens, numa roda, iria abraçar os seus 2 filhos de joelho? E os 2 filhos, junto com o pai, iriam ali se render a Jesus? Quem que ia imaginar um negócio desse? Eu não sei, Naldo, mas eu tenho certeza que ao longo desses 57 anos, talvez você tenha pensado, Jesus esqueceu do André. Jesus, o André não tem mais jeito. Jesus, eu já tentei, eu já falei. Mas Jesus sabia a hora certa de revelar. Jesus tinha um momento que o Naldo nem imaginava. E eu me emociono só de lembrar o que aconteceu ali naquele momento. Mas são 57 anos, ou talvez um pouco menos, dependendo do tempo. Quanto tempo você teve o André? Com 20? Então faz a conta aí. 37. Talvez ele pudesse falar, Jesus, o André, André, você é um eleito de Cristo. André, você foi predestinado antes da fundação do mundo. André, Bruno, no tempo de Deus, no tempo perfeito, vocês estavam ali recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Não há nada fora do tempo de Deus. Mas eu tento imaginar o coração de um pai a vida inteira orando. Talvez seja você, pai, orando por um filho que se foi, por um filho que está longe dos caminhos do Senhor. Entenda, Deus não está atrasado. Deus sabe esperar a hora certa de fazer a vontade dele, porque a vontade dele vai trazer uma glória muito maior do que você já viu. A gente viveu ali de joelhos, um monte de homens, uma glória maior talvez que o Naldo imaginou da vida toda dele, o nosso diácono Naldo. Foi sobrenatural o que aconteceu ali com aqueles homens. E hoje os 2 estão aqui para celebrar Jesus, a família está aqui. E estava o Caiquinho, cadê o Caiquinho que chorava? Caiquinho está por aí filmando. Está aqui. O Caiquinho, né, Caique? Aí a gente puxou o Kaique ainda, a família toda, os 3 ali em oração. Como é que a gente podia? Cadê a Selma? Selma, como você podia imaginar? Sei lá onde é a Selma. Está lá em cima. Foi arrebatada, não conseguiu nem sentar perto do marido, ficou lá em cima. Ô, glória, deixou os meninos com o pai. Está servindo, eu sei. Eu estava saindo do office na terça, que a gente teve o CCM, aí eu falei com o casal, com a Nalda, não, com a Selma. Não é que o Lô falava, né? A Nalda. Não, é o Naldo e a Selma, nossos diáconos. E eles falaram assim, isso vai ser forte para acontecer lá. E eu falei, vai ser. A gente falou ali, né? E a gente nem imaginava o que ia acontecer. Nem imaginava, eu falei com os 2. Acabou o CCM, terça-feira vai ser Deus, vai acontecer lá. Eu falei, em nome de Jesus. Ela falou, os homens vão voltar transformados. Ela falou, glória a Deus, diaconisa Selma. Ela nem sabia o que estava para acontecer. O pai não sabia o que estava acontecendo. Mas Deus sabia o que estava para acontecer ali, igreja. Fala comigo, Deus não chega atrasado. Deus espera a hora certa. O tempo de Deus não é o nosso. Então a demora de Jesus não foi um descuido. A demora de Jesus foi uma estratégia, do grego estratégia. O Capitão Nascimento conhecia. Foi uma estratégia celestial. Deus falou, eu tenho uma estratégia que vocês não sabem. Se Deus tivesse ido antes, Deus teria curado. Ele já ia ter visto mais uma cura. Mas Deus quis fazer algo maior. Ele quis revelar sua glória como o Senhor sobre a morte. Ele quis falar, vocês vão ver algo que vocês nunca viram. Espera mais 2 dias. Wait, espera. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor, diz a palavra. Isaías 55:8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Fernando Brant. É isso? Você estava lascado se fosse eu. Diz o Senhor. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, os meus caminhos são diferentes dos teus, os meus pensamentos são outros. É que você fez o seu planejamento, eu já ensinei, a palavra de Deus diz, o homem deve fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O sábio Salomão ensina isso. Então não vou planejar, não planeje, mas esteja pronto a rasgar os planos quando Deus der a resposta dele. Amém. Porque a vontade dele é soberana. 2 de Pedro 3:9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam. Olha a palavra de Deus aqui para você que fala, está demorando, uai, Deus não chegou, Deus não é funcionário teu que tem que bater o ponto. Ele está atrasado, olha só. Não, muitos julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ele tem paciência para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, enquanto você acha que Deus está atrasado, você tem que entender que ele só está escrevendo um testemunho com muito mais peso de glória para a sua vida.
Ah, Deus está atrasado. Não, Deus estava escrevendo um testemunho que o Naldo vai contar para as próximas gerações. Naldo, os filhos dos seus filhos vão crer no mesmo Deus que você crê. É isso. Isso é uma sentença que nós estamos declarando. Os filhos dos nossos filhos vão crer no mesmo Deus que nós cremos. Então, quando você acha que Deus está atrasado, Ele está escrevendo algo muito maior. Então, aquela porta que ainda não abriu na sua vida, aquela oração que você fala, não está sendo respondida, talvez não seja uma negativa, mas um espere de Deus, e Ele dizendo para você, espera e veja o que eu posso fazer na sua vida. Amém. Ele sabia que Lázaro estava doente, e ele fica ali propositadamente, intencionalmente. 2 dias que chegou a informação, tá bom, espera. Então, a porta não abriu, a oração não aconteceu. Entenda que Deus, Ele está vendo numa outra perspectiva. Deus está vendo aquilo que você não vê. Deus já previu várias curvas à frente que você não consegue enxergar. Ele consegue ver o horizonte. Afinal de contas, Ele vê o futuro porque Ele está no futuro. Então, para nós, esperar é perder, mas para Deus, esperar é algo diferente. É amadurecer. Ah, eu estou esperando. Então você está perdendo. Quem pôs isso na tua cabeça? Foi a geração atual. Foi a sociedade atual. Se você está esperando, você está perdendo. Não, você está amadurecendo. Se você quiser comer o fruto antes da hora, você vai comer ele e não vai estar saboroso. Tem a hora certa. Eclesiastes fala, logo lhe passa a foice. Pum, tem uma hora, que é chegada a hora. Então não entenda esse tempo de Deus que não é o nosso com algo perdido. Não, você está sendo amadurecido. Você está num processo de maturação. Você consegue me ajudar a pregar para quem está do lado falando assim, você está num processo de maturação celestial. Diga isso. Quem hoje, antes de eu chegar no final da mensagem, quem hoje aqui consegue olhar para algo que está vivendo hoje e olha para trás e fala, meu Deus, lá atrás, tem alguém aqui como eu que fala assim? Amém. O Brunão já levantou a mão, né, Bruno? Que lá atrás você falava, Deus, eu não estou entendendo, por que não abre, por que não fecha, por que eu estou me frustrando, por que tem um luto, eu não entendo. Aí hoje que você está mais maduro, você fala, uau, era nessa hora, porque se fosse naquela... Então eu vou te ensinar a ser maduro. Vamos fazer uma projeção? Porque naquela hora você não estava maduro. Vamos fazer uma projeção? Estica de hoje para frente. Tem coisa hoje também que você está na mesma posição que você já teve. Ai Deus, não vai dar, não vai abrir. Calma, espera. Ei Lázaro, espera aí. Joga umas 2 casas para frente. Joga mais um pouquinho, porque lá você vai falar, meu Deus, lá no cinema eu não entendia. Eu não entendia quando chegou a notícia do médico, sua mãe faleceu. Eu não entendia. Quando chegou a notícia, vai ter que entregar o prêmio. Eu não entendia! Mas daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai ter uma sede construída. E a gente vai falar, meu Deus, a gente não entendia aquilo. Mas olha o que o Senhor tinha para fazer. Pai, os seus planos são maiores que os nossos. A gente vai falar como Jó, bem sei que tudo podes, mas os seus, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso é maturidade. Então, como você consegue hoje olhar para trás, você já viveu? Aprenda a olhar para frente também, a prever a curva. E não fique como um filho reclamão. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Aprenda a partir de hoje a enxergar a demora, entre aspas. Você está entendendo o que eu estou dizendo da parte de Deus? A demora como um processo de maturação de Deus. Diga a sua boca. A demora. Faz assim, ó, que você vai gravar para o resto da vida. Você fala, é tosco, mas você grava. A demora é um processo de maturação. Não é porque algo fracassou. Pegou essa rascaeta. Aí, ó, a diaconisa fez polícias. Pegou, hein? Foi no íntimo. Nem a palavra corta tanto quanto as aspas da sua esposa. Entrou lá. Alguma coisa você tem que aprender com ela. Segundo ponto de hoje. Nem a morte é o fim quando Jesus é a vida. Glória a Deus, pastora Cris. É isso. Disse-lhe Jesus, está lá em 11:25 de João. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não está apenas prometendo ressurreição futura. Ele está dizendo, onde eu estou, a vida acontece. Onde eu estou, a vida volta, é o que Jesus está dizendo. Marta estava presa a uma teologia do futuro. Entenda o que eu vou dizer agora. Marta estava falando de uma teologia do futuro. Ela queria que seu irmão ressuscitaria no último dia, não é o que ela disse no diálogo com Jesus? Ela estava errada? Não, ela não estava errada. Ela estava certa. Ela estava com uma esperança naquilo que havia de vir, que Jesus estava pregando. No dia do poder, no dia da volta. O Filho do Homem, tudo que ele estava anunciando. Ela cria nessa teologia do futuro. Mas Jesus diz, o fim que você imagina, eu posso mudar agora, Marta. Você não está errada, você está teologicamente certa, mas eu posso fazer algo agora. Então nós precisamos desenvolver um sentimento de que com Deus as coisas podem ser sim imprevisíveis.
Ele faz o que Ele quer, conforme a vontade dEle. A Bíblia diz que Ele tem surpresas preparadas para os seus filhos. Então, eu tenho que crer teologicamente no que diz a palavra, mas eu posso ter no meu coração, com base no que nós estamos aqui, uma expectativa de que com Deus eu posso ser surpreendido a qualquer momento. Tem alguém aqui que queira dessa forma, como eu nessa manhã, que pode vir uma surpresa do céu, algo que você não imagina, Ele dizendo, olha, você pode imaginar algo, mas eu posso mudar agora. Afinal, Deus é soberano, sim ou sim, igreja? Diga a sua boca, sim! Então nós temos que desenvolver esse sentimento. Sabe o que mais esse texto nos ensina? Que muitas vezes nós somos como Marta. Nós acreditamos, olha só o que eu vou dizer agora. Isso aqui parece que é um comportamento dos crentes atuais. Um comportamento e um sentimento de Marta. Acredita que Deus pode fazer algum dia, mas não tem fé para hoje. Você crê que Deus pode fazer? Eu creio. Mas hoje... Você crê que Deus pode fazer? Eu creio. Um dia... Marta está falando, eu sei que vai vir o dia que o filho vai voltar e que ali todos ressuscitarão. Está certinha. Mas você crê que hoje Deus pode fazer algo na tua vida? Amém. Lembra da fé do nível da cura para o nível da ressurreição? Deus quer esticar isso hoje dentro de você e dentro de mim. Tem alguém que tem que crer hoje, que Deus pode fazer algo sobrenatural na vida. Tocar num filho que está longe, no coração de uma família que está longe. Deus pode tocar no coração da pessoa mais incrédula. Ele inclina o coração de reis, de juízes, é o que diz a palavra. Glória a Deus. Amém, Marli? Amém, eu creio. Bispo, ele pode fazer isso amanhã no office, ele pode fazer isso agora. Amém. Se creres, é o que ele fez aqui com Marta, com Maria. Então nós oramos muitas vezes como se a esperança estivesse distante. E aí nós vivemos com uma fé atual enfraquecida. E a gente vai jogando para o futuro, porque a gente não quer ir para um nível de... uma fé madura de crer no hoje. E a gente, não, lá ele pode fazer, lá ele vai vir, ele vai voltar, vão ressuscitar. Deus está falando assim, ó, eu posso fazer hoje se eu quiser. Você crê? Você crê? Então aqui no texto, a morte não é apenas física. Por quê? Porque quantos estão vivos por fora, mas mortos por dentro? Eu já preguei várias vezes, o Morto Muito Louco, lembra desse filme? Pô, o cara tinha um anzol, é um anzol que fala? Um farpão, chama aquilo que mata a baleia? Arpão. Enfiado na cabeça. Não sei se era isso no filme também, eu já estou inventando. Ele não tinha um anzol assim? E o cara andava. É você aí que vem para a igreja, pega a Bíblia, não pega nem a Bíblia, pega o celular, né? Porque é mais fácil. Eu vou para a igreja. Tipo, tá vivo, mas por dentro tá morto. Então não é só uma ressurreição que a gente está vivendo aqui de algo físico. Tem gente morto emocionalmente. Hoje aqui tem gente morta emocionalmente, eu sei o que eu estou pregando. Tem gente morto aqui, sabe, talvez espiritualmente. Mortos nos sonhos, nos sentimentos, nos relacionamentos. Mas Jesus é aquele que entra em lugares onde só há silêncio. Jesus é aquele que entra em lugares onde só há cheiro de fim. E ele declara, eu sou. Ele entra nesse lugar e ele fala, se vocês estão vendo aí, ó, não faz para nada. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Esse é o nosso Deus. Então onde ele chega, igreja, a morte vai perder força. Onde Jesus chega, o impossível, ele começa a pulsar, como um coração que volta a pulsar. Entenda isso profeticamente. Existe um impossível começando a pulsar dentro de pessoas aqui nessa manhã. Aquela mente de que, não, eu já vivi. Lá quando eu me converti, Deus fazia, hoje ele não faz mais. Você acha que Deus está preso na sua conversão? De quando você recebeu ele? Quando você confessou ele? Não, eu já vi curas do passado. Ele está falando, se prepara que você vai ver algo que você nunca viu na sua vida. No hoje, no agora, no presente. Para você ficar parando de contar coisas do passado e contar coisas atuais que Deus está fazendo na sua vida. É esse lugar que Deus está nos levando, é para essa dimensão. Onde ele chega, a morte perde força. João 10,10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim. Para que Jesus veio? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele veio, eu pergunto, ele veio sim ou não? Sim. Ele veio. Olha o que diz Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em algumas das suas promessas, né? Em todas as suas promessas. Deus é o único que garante que todas as suas palavras se cumpram nas nossas vidas. Ele é imutável, isso é atributo de Deus. Deus não muda, Ele não se arrepende, Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, o que diz a palavra. Então não importa o que morreu. Bispo Fê, morreu um sonho, morreu um relacionamento, morreu uma área da minha vida. Amados, onde Jesus entra, a vida manifesta. A presença de Jesus transforma cemitérios em salas de parto. Eu creio nisso. Você fala, aqui só tem morte, só tem necrose, cheiro de coisa ruim, 4 dias. Onde Jesus chega, aquele cemitério se torna uma sala de parto. Você fala, como é que pode nascer algo disso aqui?
Como é que pode? A Bíblia diz que mesmo que um tronco esteja cortado, ao cheiro das águas, vida nova nasce. Dá rebentos novos. O que é isso? A palavra de Deus está sendo jorrada sobre a tua vida hoje. Tem sonho morto aí? Começa a ver um cemitério de sonhos se tornando uma sala de parto de sonhos. Eu não consigo mais sonhar. Eu não consigo mais. As frustrações, os medos. Em nome de Jesus, para com essa voz hoje. Em nome de Jesus. Fala, cala-te dentro de mim essa voz. Onde há Jesus, há vida. Onde há Jesus, há vida. Você consegue falar com a sua boca? A presença de Jesus transforma cemitérios em salas de parto. Entenda a profundidade do que você está declarando. Seu casamento é cemitério? Não. É uma sala de parto. Seus sonhos era cemitério? Não, Deus falando, é sala de parto. Ou seja, Deus pode fazer algo agora. Você crê? Eu creio. Terceiro ponto de hoje. Mesmo quando cheira mal, Jesus ainda entra. Você não entraria, eu não entraria, mas Jesus ainda entra. Ainda que está cheirando mal, olha o que diz o 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, cheira mal. Senhor, você não está sentindo o cheiro, porque já é de 4 dias. Sabe o que é Marta que está falando aqui? É Maria. É Marta. Sabe o que Marta está falando aqui? É aquela voz que vem martelando em você. É o 4º dia, né? Sabe o seu barriga que aparece lá? Pague o aluguel. Aquela voz chega, pague. A gente manda no futebol, né? Pague o futebol, né? Pague. Sabe aquela voz recorrente? Não que você não tenha que pagar o aluguel, entende o que eu estou falando, né? Não vou pagar o aluguel porque o bispo falou. Eu estou dizendo que é aquela voz que bate quando você está, sabe, no desespero. É 4º dia, né? Tipo assim, né? Se você tivesse vindo antes, né? Sabe aquela vozinha, tipo meio... Senhor, não entra não, cheira mal. Porque é o 4º dia, né? Sabe, muitas vezes o inimigo tem essa voz que fica te lembrando algo e vai te colocando num lugar. E você vê que Deus não está nem aí. Jesus aqui, né? Não está nem aí. Se é o 4º dia, se fosse o 5º, o 6º, o 7º, o 8º. Eu não estava nem aí com o cheiro. Eu não estava nem aí com a perspectiva deles. Eu não estava nem aí porque estavam falando. Jesus falou, eu vou entrar. Então Marta muitas vezes representa muito de nós. Temos fé? Temos. Mas nós também temos limite. Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer, mas já é o 4º dia. Você tem fé que Deus pode fazer? Eu tenho. Hoje, Ou seja, a tua fé tem limite. Entenda, a fé é ilimitada. Amém. Se creres, verás. A fé é a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. Se a fé é isso? Então como é que você pode viver uma fé limitante? Não faz sentido, então não é fé. Ou você crê, ou você crê. Eu sei que isso aqui buga a mente de muitas pessoas, mas eu preciso te ensinar como um homem de Deus, como seu pastor, o que é a fé na nova aliança. É uma fé ilimitada. Ao ponto de você dar passos, mesmo sem ver o chão. Ao ponto de você crer na voz, crer na direção e falar, eu estou indo lá porque tem uma voz. Mas não tem nada, mas não precisa ter nada. Eu preciso só de uma voz. E a voz está lá falando, e eu estou indo debaixo dessa voz. Isso é viver por fé. Viver por fé não é você sentar com o seu planner, com o seu coach. Não é você sentar e ele fazer um planejamento. A pessoa não pode, você pode fazer o que você quiser, mas tem uma coluna escrito fé. Porque se fosse por fé, se não fosse por fé, a gente não tinha assinado um contrato. Então a gente sabe do que a gente está falando aqui. Se não fosse por fé, todas as vezes que fala, precisa de um documento, precisa de não sei o quê, a gente já tinha falado, de Deus, mas a gente está lá. Mas falta agora um recurso que tem que sair, isso não estava previsto. Deus vai suprir. Não, mas a gente não tinha previsto essa curva. A obra é dele. Mas agora o caixa e não sei o quê. A igreja de Deus. Mas e não sei o quê, não sei o que lá. É Deus. Cara, aprenda a viver nessa dimensão. Eu estou aqui como seu pastor hoje, te impulsionando, talvez algum empurrando para esse lugar. Porque Marta, ela tinha fé, mas tinha um limite. Então nós achamos que Deus, ele vai querer lidar com, não vai querer lidar com aquilo que cheira mal. Mas Deus não está nem aí porque está cheirando. É exatamente nessa hora que ele vai se mover. Jesus entra onde os outros colocam pedras. Amém, igreja? Coloca uma pedra, está cheirando mal. Jesus fala, eu vou entrar lá. O que é isso? Sabe onde tem vergonha? Jesus entra lá. Sabe onde tem dor escondida? Jesus entra lá. Sabe onde tem coisas enterradas? Jesus fala, eu vou entrar aí. Eu vou entrar aí. É aí que eu vou entrar.
Ninguém pode saber, está escondido. Jesus fala, eu vou entrar aí. Ele não tem problema em tocar na ferida. Você tem nojinho. Jesus não tem nem aí. Jesus, sabe aquele abscesso, você que é da área da saúde, sabe aquele pus que está saindo? Jesus não tem nojinho, ele vai lá e aperta assim e fala, eu vou apertar. Vai doer, mas vai sarar. Você fica, não toca, ai, dói, ai, tá inchado, ai, dá o remédio. Jesus fala, eu sou o remédio. Olha o meu dedo aqui, ó. Ninguém entra, ninguém toca. Ele fala, eu entro, eu toco. Jesus não tem medo disso, não tem problema com o cheiro. Ele está disposto a curar a dor, mesmo que seja num nível que ninguém mais quer tocar. Mesmo que já faz 4 dias. Ele fala, não importa quanto tempo faça, eu vou lá. Se eu estou pregando para alguém aqui hoje, está com um sentimento no coração já, um processo de abscesso purulento, Jesus está falando, eu vou curar essa dor aí. É uma traição, é um problema do passado, é uma quebra, é uma falência. Jesus fala, eu vou tocar aí onde você não quer que toque, porque eu vou te curar disso. Vai nascer algo aí. Sabe esse cemitério aí do teu coração? Jesus está falando, aí vai virar uma sala de parto. Você vai dar muita luz aí nesse lugar. Lamentações 3:25 diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma, olha, o Senhor é bom. Eu preguei quinta-feira um culto só falando sobre a bondade de Deus. Servimos um Deus que é bom. Ouça essa mensagem de quinta-feira. Porque às vezes você acha que bom é o que você vê aos seus olhos, aos olhos do mundo, da sociedade. Bom é o que a Bíblia fala. E a Bíblia diz que Deus é bom para aqueles que esperam por Ele. Diz o 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 11:28. E eu colocarei mais fardo e mais jugo. É o que diz a palavra, né? É o que a religião fala. Vem. Aí não dá para ser leve assim. Você tem que passar por isso, tem que passar por aquilo. Não está tão fácil assim. Toma um castigo aqui, toma pressão aqui, toma isso aqui. Aí você fala, eu vim buscar Jesus da igreja, mas o pastor colocou um fardo em mim. E Jesus está falando, não, eu sou o que tira o fardo. Eu sou o que dá alívio. Eles serão aliviados. Então Jesus entra onde todo mundo desiste. Por quê? Porque ele sabe que ainda ele pode prover o que ninguém vai prover. Não, ele está morto. Jesus falou, não, ainda tem vida lá. A gente canta isso, né? Vida terá. Tem vida ali. Então aquela área da alma que você escondeu, ou que você já talvez tenha abandonado, Jesus está falando hoje para você, eu vou entrar aí. E Jesus não vai bater na porta não, que nem o Evangelho Sandy Júnior. Você bate a porta, Mariquinha, eu vou entrar. Não, Jesus vai entrar porque Ele é o dono de tudo. Ele é o Deus poderoso. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Ele é aquele que vem com os olhos com chama de fogo. Esse é o Jesus que nós cremos. Fica lá batendo, eu posso entrar? Para entrar? Eu quero entrar. Você acha que Jesus ele vai e cura? Ele vai e entra. Ele transforma. Esse é o Deus justo, fiel, verdadeiro. Tem outra ocasião, a Bíblia conta que Jesus ele vai lavar os pés de Pedro. Onde estão os meus abençoados do corpo ministerial aqui? Terça-feira eu falei sobre isso para vocês. Jesus ele vai lavar os pés de Pedro. E quando chega na vez de Pedro, Pedro fala, not me, eu não. É not me que fala? Estou muito embaçado. Eu não. Lava dos caras, lava do André, lava do Tomé lá que deve ter chulé lá. O meu não. Eu vou tirar a sandália aqui. Eu não. Olha o que diz em João 13:8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Uai? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então em outra hora eu posso aprofundar, como eu aprofundei terça-feira para o corpo ministerial, o que significa essa fala de Pedro para Jesus. Mas aqui fica bem claro que Pedro, ele não queria mostrar a sujeira na frente dos outros. Pedro não queria ser vulnerável na frente dos outros, não queria ser exposto diante de Jesus nem dos seus amigos. Mas é esse Jesus que diz, diante de mim, não pode ter nada escondido, Pedrão. Diante de mim você tem que tirar a sandália, porque tem sujeira aí e eu vou lavar. E se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então às vezes a gente fala, não, Pedro estava sendo, não, quem é o Senhor para lavar? É nada, Pedro estava com a ótica, com a seta para o coração dele mesmo. O que vão pensar de mim? O que vão olhar para mim? O que vão dizer de mim? E Jesus está falando, olha, nada pode ficar escondido, não pode haver sujeira. É isso que Jesus está dizendo hoje para alguém aqui, não pode ter sujeira. Ele está falando, eu vou lavar os seus pés, queira você não. Se você não deixar, você não vai ter parte comigo. Então você fica escondendo pecado, fica escondendo coisa, trauma, medo, mente, tramando, porque ninguém me gosta. Jesus está falando, deixa eu limpar essa sua alma ferida. Deixa eu curar esse seu coração duro. Para de ser um religioso. Para de ser uma pessoa que conhece a palavra, mas não vive a palavra. Deus está falando isso para você hoje. Deixa eu curar o seu problema com a sua crise de paternidade. Deixa eu curar isso hoje, em nome de Jesus. E você fala, não, ninguém toca nisso. Ninguém fala, ninguém vai. Eu não vou me expor. Era Pedro falando na sala, ninguém vai me ver. Meus irmãos não vão me ver. Ninguém vai me ver.
Ninguém vai tocar nos meus pés. Jesus falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Eu nem sei mesmo. A irmã está falando, ele nem sabe, parece que me passou o WhatsApp, né, para eu pregar para a irmã. Eu nem sei o que está passando na vida de cada um aqui. Eu estou aqui como boca de Deus falando para a sua vida. O pessoal às vezes acha, amada, que eu mando WhatsApp para 600 pessoas. Você pode falar o que você está passando para eu fazer uma palavra para você? Nem que eu quisesse seria possível. É o próprio Deus que fala e que revela aqui nessa manhã. Quarto ponto de hoje. Jesus nos chama pelo nome porque a obra ela é pessoal. Jesus não fala, ei, viu, ô campeão, ô grande. Jesus chama pelo teu nome. Jesus fala, André, Bruno. Jesus fala assim. Ele chama pelo nome porque a obra é pessoal. João 11:43 diz, e tenho dito, chamou em alta voz, leia comigo, Lázaro, ei, vem para fora, meu amigo. Venha, Lázaro. Imagina o povo olhando, que é isso? É porque eles estavam acostumados a ver cura, mas eles não estavam acostumados a ver ressurreição. Você não fica espantado quando você começar a ver algo que você nunca viu na sua vida. Entenda que é Jesus se revelando de uma forma mais profunda, num outro patamar, num nível de águas mais profundas. Jesus, ele não faz um chamado genérico, ele chama pelo nome, ele chama pelo sobrenome, porque ele não trabalha com massas. Jesus não trabalha no campo do geral, do genérico, ele trabalha com desígnios, ele trabalha com pessoas. O chamado de Jesus, ele é direcionado, amém, igreja? Ele conhece a sua história, ele conhece a sua dor. Você fala, não, eu não sei o que, ele conhece a sua dor, conhece a sua. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Ele te põe sentado numa sala de cinema. Não é para você assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal. É para você ouvir a voz dele. Ele te coloca aqui nessa manhã porque ele tem um desígnio na tua vida, que nem eu sei, mas ele sabe. Ai de nós se não estivéssemos aqui. Ai de nós. Mas o Espírito Santo de Deus nos atraiu até aqui. Não foi um convite humano. Se você está aqui visitando hoje, alguém te trouxe, alguém te convidou. Não foi alguém que te convidou, foi o próprio Deus que te atraiu para esse lugar, porque ele está se revelando a você. Não tem acasos na obra de Deus, existem desígnios e propósitos estabelecidos de antemão. Antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu desígnios da nossa vida. Amém. E você diz, não, é um acaso, eu sentei lá desse, eu sentei lá. É um desígnio de Deus na tua vida. Amém. Esse é o Deus da graça. Esse é o Deus que a igreja atual precisa conhecer. Então Jesus, ele chama pelo nome, por quê? Porque a obra é pessoal. O chamado de Jesus é direcionado. Ele conhece dor, ele conhece história, ele conhece os limites. E ele mesmo assim ainda nos chama. Ele está chamando alguém aqui nessa manhã. Onde está escrito Lázaro, coloca o seu nome aí. Eu vou gritar Lázaro, você grita o seu nome. Vai ser bonito demais isso aqui. 3, 2, 1, Lázaro! Eu não entendi nada. Vamos de novo. 3, 2, 1, Lázaro! Jesus entendeu. Eu não entendi, mas Jesus entendeu. Porque é assim que ele te chama. Eu sou o Deus que te chama pelo teu nome, é o que diz a palavra. Ele não chamou Ciro pelo nome? Ei, Ciro, eu sou o Deus que te chama pelo teu nome. Você vai adentrar, você vai lá buscar as riquezas escondidas, os tesouros preciosos. É o Deus que nos chama pelo nome. O profeta Jeremias diz, o que ele diz? Antes do ventre da minha mãe, o Senhor me designou, me constituiu profeta das nações. Antes que eu te formasse no ventre, diz a palavra. O Senhor já te chamou, já te conheceu. Como que Deus me conhecia antes do ventre? Ele te conhecia em espírito. Porque ele fez o teu espírito. Você não é uma alma vivente como o ímpio. Você é um espírito escolhido, predestinado, desde antes da fundação do mundo. Ele te conhece, ele te elegeu, porque ele é o teu criador, ele te fez. Ele diz agora, vai e dê frutos. Mas você fala, será que ele me conhece? Ele te chama pelo nome. Lázaro! Ele está te chamando nessa manhã. Você é o Lázaro que está ouvindo a voz dessa manhã. Olha o que diz o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está ouvindo a voz de quem aqui? Não é do Fernando, é de Jesus, porque você é a ovelha dele, ele é o verdadeiro pastor. Ele diz o quê? Eu não conheço elas. Elas gritam lá e eu falo, meu Deus, quem está chamando? Quem está... Deus é surdo, ele fica, quê? Ele diz, não, eu as conheço. Ou seja, ele ouve a tua voz, ele te conhece, ele diz, elas me seguem. Você não está aqui seguindo um homem, você está aqui seguindo a Jesus. A glória é dele, por meio dele, para ele, todas as coisas são dele, diz a palavra.
Nós estamos aqui para a glória dele. João 10,3 diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Olha o que diz agora: ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Deus está te chamando aqui nessa manhã porque ele te conhece. Você não é a ovelha do Fernando, você é a ovelha do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor das nossas vidas. Ele está abrindo portas, ele está te conduzindo para um aprisco, ele está te levando para o centro da vontade dele, porque você é dele, veio dele e voltará para ele, e sempre foi dele. Bispo, mas dizem que eu posso ser, que eu posso me perder. Você quando está lendo o texto de João, ele diz: e das minhas mãos ninguém as arrebatarás. Você está nas mãos de Jesus. Você tem medo do pastor que fala vai perder a salvação. Das mãos dele ninguém vai arrebatar aqueles que são ovelhas, porque uma vez em Cristo, igreja, em Cristo para todo sempre. Isso é convicção que sua graça te dá, uma certeza, convicção, sabedoria. Então não importa quão fundo você tenha, ido, afundado, a voz do verdadeiro pastor, ela ainda te chama. Ela chama você para ressurgir, para reviver, para viver. Quinto ponto de hoje. Uau! Não é possível que essa hora já. Ele chama, mas você precisa sair. Fala comigo, sempre tem, bate no peito e fala, a minha parte. Ele está chamando, mas você vai ter que sair agora. Lázaro, come here. Nossa, eu estou muito em inglês. Vem, Lázaro. O meu inglês também é do pre-Ken, né? Vem, Lázaro. Lázaro foi. Lázaro já falou, eu vou ficar aqui, está mais quentinho, está mais cheiroso aqui, eu vou ficar aqui. Não, olha o que diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Igreja, Jesus ressuscita, só que é Lázaro quem sai andando do túmulo, sim ou sim? Amém. O que isso significa? Deus não vai fazer a tua parte não. Eu quero ir para o final e eu preciso finalizar dizendo para você: Deus, ele pode ressuscitar o seu casamento, só que é você que tem que perdoar. Deus pode, levantar a sua empresa, mas é você que vai ter que ir lá e pegar os cacos e se estudar e chamar os funcionários. Deus pode, mas tem a nossa vida. A minha vida emocional, Deus pode restaurar? Ele pode, mas você vai ter que sair do lugar que você se escondeu, dos seus traumas da infância, da sua dor do antigo relacionamento. E Deus está falando hoje para você: sai desse lugar, sai. E se alguém tentar te perder, ele vai falar: deixa aí, tira as ataduras, deixai-o ir. Efésios 4:22, o apóstolo Paulo diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências. O velho homem é esse que se corrompia segundo as vontades da carne. Ele está falando: se despoje disso, tira esse velho homem, livre disso. Olha o que diz em Hebreus 12:1: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, eu amo essa parte, desembaraçando-nos. Deus está chamando, mas você tem que se desembaraçar. Paulo está falando: ei, vocês, se desembaraçem. Ou seja, sempre tem a nossa parte. Se desembarace de todo o peso e do pecado que tem nas mentes e vos assedia. Corramos, ou seja, tem a minha parte, agora eu vou correr. Porque a gente fala: não, eu quero que Deus me desembarace, eu quero que Deus corra por mim. Não, ele vai te chamar. Agora você tira o embaraço e você corre. Amém. Tem a nossa parte, pastor David, tem a nossa parte. Ele diz: com perseverança, a carreira que nos foi proposta. Prega para quem está do seu lado e fala: corra a carreira que foi proposta. Fala: tira o embaraço, corra com perseverança. Eu vou me despojar também aqui. Olha o meu despojo. Amados, vocês ficam com frio aqui, é um fogo do Espírito. Isaías 60:1: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce onde? Sobre ti. Tem a glória de Deus sobre a tua vida. Não tem trevas, não tem escuridão. Você vai em algum lugar e falar: eu estou vendo uma coisa preta atrás de você. O que você está vendo atrás de mim? Coisa preta. Não tem nada preto não. Tem a luz do Senhor sobre a minha vida. Tem a glória de Deus que resplandece sobre a minha vida. Deus lhe chama para fora, mas é você que tem que dar os passos. Entenda isso nessa manhã. Ele está falando: ei, Lázaro, vem. Aí você está assim, mas a dor do passado, mas o trauma, mas me abusaram, mas eu fali, mas me traíram, mas eu divorciei. Deus está falando: deixa isso aí, vem para fora. Vem para fora. Mas foi uma vida inteira orando pelos meus filhos. Eu já tenho 87 anos de vida e eu não vi eles ainda se converter. Você nunca mais vai esquecer a idade do diácono. É agora. É nesse lugar que eu preparei. É lá no Rancho Lopes. Aqui vai descer a minha glória. E é agora que vocês vão ver o meu poder. Porque você vai ver algo que você nunca viu. Dos seus 2 filhos rendidos junto com você. Adoração a Jesus.
Mas teve que ir para os cedros. Mas teve que convidar o filho. Eu não sei, mas o André, ele é lutador, cara. Ele tem uma cara de, tipo, poucos amigos. O cara é lutador de Muay Thai, de Jiu-Jitsu. Eu fui orar por ele, eu falei, poxa. Foi nada, André. Nessa hora eu falei, filhão, aqui, em nome de Jesus. Depois que ele foi falar, ele é campeão, faixa preta. Eu já sabia também. Mas teve que ter o convite para os filhos. Ei, vamos lá, filho. Vamos lá, o pai está chamando. Imagina quantas vezes, Ronaldo, hoje você vai ser exemplo para a glória de Deus. Quantas vezes que eu imagino que o pai não falou, vai para o culto. Vamos lá. Deus tem uma obra na tua vida. Não, pai, tem um campeonato aqui. Vamos lá, Brunão. Não, pai, Deus aqui. E Deus falou, tem um tempo certo, Naldo. Tem a hora certa. Tem um Cedros Day aí pela frente. Você vai experimentar de algo sobrenatural. Mas teve a parte deles. Eles tiveram que mover os pés. Jesus, ele te chama para a vida nova, igreja. Mas você precisa levantar e dar os passos e tirar as faixas que te prendem ao passado. Eu não quero, mas eu preciso finalizar. Hoje é o seu 4º dia. Diga, eu recebo essa palavra. Olha para quem está atrás e fala, hoje é o seu 4º dia. Vai, mexe aí, sacode. Que todos achavam que era o fim, igreja, Deus chama como ponto de partida. Esse é o 4º dia, que é o tema da mensagem. É o tempo de Deus mostrar que quando a esperança humana, ela morre, o céu, ele vai entrar em ação. Quando não vai, ele não vai. Deus vai entrar em ação. Hoje pode ser o seu 4º dia, eu vou dizer, hoje é o seu 4º dia em nome de Jesus. Mas a voz que te chama pelo nome, ela está aqui. Ela está dizendo, sai para fora. E quando ele fala, nem a morte pode resistir. Nem a morte pode resistir à voz de Jesus. Deus está chamando pessoas hoje para uma vida extraordinária. Mesmo depois da morte, ainda a resposta, se a última palavra vir de Jesus. Mas tem a morte. Mas se a última palavra for de Jesus, vai ter vida. Mas já tem morte, já tem um cheiro mal de... Senhor, 4 dias, né? 4 dias, Marta. Se te segura aí que você vai ver o bichão saindo. Você vai ver ele vindo. Então talvez você tenha vindo aqui a esse culto, eu vou terminar. Como Marta, como Maria, cansado, frustrado. Talvez até decepcionado com Deus. Talvez você acreditou, você orou, você esperou, mas nada aconteceu. Aí você fala assim, Bispo Fê, eu sinto agora que algo dentro morreu. Eu sinto que agora a esperança morreu. Um dia tinha uma força que me impulsionava, mas hoje não tem mais. Aquele sonho já está enterrado, aquele propósito virou lembrança, aquela fé já não tem mais voz. Lá em 2012 eu cria que Deus tinha um relacionamento para mim. Em 2013 eu acreditava, mas hoje já passou. Eu estou igual Sara, sabe? Não tenho mais vitalidade no corpo, não tenho mais esperança. Mas é que você tem a fé da cura. Deus quer te apresentar hoje a fé da ressurreição. Ele não está atrasado, ele só esperou para te mostrar uma glória muito mais pesada. O peso de uma glória muito mais incandescente. Então o que essa história nos ensina, para a gente finalizar aqui, é que Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele não se atrasa. Ele vem de fato quando a glória vai ser maior. O 4º dia, segundo a tradição judaica, era o limite absoluto. Depois disso, nenhum milagre. A lei, nenhum milagre é possível. Os judeus acreditavam, até o 4º dia, depois desse, não vai acontecer. Mas Jesus, ele esperou exatamente esse dia para ensinar uma lição eterna. Eu quero que você aprenda essa lição nessa manhã. Quando termina a esperança humana, começa o agir sobrenatural de Deus. Quando termina a perspectiva da lógica humana, quando isso põe fim, quando essa é a circunstância, quando essa é a sentença, Jesus fala, essa é a sentença do médico. Eu sou um médico sobre todos os médicos. Essa é a sentença da biologia, da medicina. Eu sou o dono da ciência. Você pode ter entrado aqui enterrado num chamado, sepultado, uma área da sua vida, fala, não tem mais fé. Como é que Lázaro estava? Tinha uma pedra na frente do túmulo. Colocaram uma pedra na frente da minha fé. Não tem mais fé aqui, Bispo Fê. Mas Jesus está vindo hoje na sua direção. Ele está chamando por você. Ele não está chamando, ele está chamando pelo teu nome. Você sabe que você sente agora o teu espírito aí. Ele te chamando pelo teu nome, limpando as tuas lágrimas, enxugando as tuas feridas, tirando as suas sandálias e falando, deixa essa sujeira porque eu vou limpar. Deixa que eu limpo.
apertando a sua ferida, apertando o seu abscesso, tocando no seu coração, onde ninguém vai tocar, onde ninguém vai saber, onde ninguém vai ver. Ele está falando: deixa que eu entro lá. Mas é o quarto dia, Senhor, não importa. Mas é uma década, não importa. Mas é uma vida inteira. Ele está falando: não importa. Ele está dizendo: vem para fora. Sai do medo, sai da dívida, sai da frustração, sai da incredulidade. Igreja, hoje é o seu quarto dia. Hoje é o quarto dia. Mesmo que tudo cheire mal, mesmo que esteja tudo escuro aí dentro, só trevas, mesmo que, sabe, é uma vida inteira, Cristo vê, que não tem esperança. Já não há mais vida, já não há mais esperança. A voz daquele que te chama a vida, aquele que está chamando mais uma vez, está dizendo: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Bispo Fê, o que me faz acreditar? Igreja, quando Jesus chama, até o impossível obedece. Bispo Fê, o médico falou que não dá mais. O meu marido falou que não volta mais. A minha esposa falou que não quer mais saber. Ele está dizendo: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Eu já tinha desistido, eu já tinha deixado de lado, mas ele está falando que quando ele chega com a voz dele, o milagre precisa acontecer. Não é se pode, ele tem que acontecer. Porque existe uma voz que é a voz do milagre, a voz que acalma a tempestade, a voz que abre o mar, a voz que rasga o céu. Essa é a voz que está falando nessa manhã. E eu sei que você está ouvindo essa voz, porque pelo Espírito eu posso experimentar da ação espiritual do que Deus está fazendo aqui nesse meio, nessa manhã. Deus trouxe aqui, não foi para você sentar numa boa poltrona, não foi para você ter uma experiência. Deus trouxe aqui para tirar você de dentro dessa sepultura. E tem pessoas que precisam nessa hora experimentar de um milagre. Se é você, fica de pé no seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Você que ouviu Deus falar com você desde o começo desse culto, fica de pé. Não tem mais sepultura, não tem mais dor. Olha quantas pessoas. O primeiro passo que você deu foi vir até aqui. Eu poderia pedir para você descer até aqui, mas por uma questão de logística não vai caber todo mundo aqui à frente. Mas Jesus vai até vocês. E eu queria que nessa última oração você não ficasse olhando o relógio. Eu tenho 5 minutos para declarar diante dos homens, dos anjos, o milagre sobre a tua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos de verdade e não ficasse pensando no que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Apenas ouvisse a voz do Senhor que está falando e te chamando pelo teu nome. Levante suas mãos aos céus em sinal de rendição a Ele. Se você ouviu a voz dele, faça isso. Antes de orar, comece a se render a Ele com a sua boca. Eu falei durante 40 minutos, comece a falar agora. Fala: Senhor, eu ouvi. Deixa eu te ajudar. Fala assim: Senhor, eu ouvi a tua voz. Se você tem dificuldade de coração, deixa eu te ensinar. Fala: Senhor, eu sei que tu estás aqui. Fala: talvez eu não saiba como orar, mas o Senhor conhece a palavra antes de chegar à minha boca. Ele está se revelando mais uma vez. Ele está dizendo: onde tinha morte, eu começo a dizer vida. Onde tinha dor, eu começo a dizer cura. Onde tinha trauma, eu começo a dizer restauração. Onde tinha falência, onde tinha crise, onde tinha escassez, Ele começa a dizer a prosperidade. Ele começa a dizer a abundância. Ele está dizendo: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Não fique você parado aí ouvindo essa voz e falando: não é para mim, é para você. Ele está te chamando pelo teu nome. Ele está se revelando a você nessa manhã. Ele está dizendo: eu quero curar, eu quero sarar, eu quero ressuscitar algo aí dentro. Eu quero que você experimente de algo sobrenatural. Eu quero que você experimente de uma vida, porque eu vim, filho, para que você tenha esta vida, uma vida abundante, uma vida de cabeça e não de cauda. Eu vim para que você tenha para emprestar e não tomar emprestado. Ele está dizendo: eu vim para que você tenha saúde da planta dos pés à tua cabeça. Ele veio e disse: eu vim para que vocês conheçam, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá. Ele está dizendo vida, Ele está dizendo restauração, Ele está dizendo: sai para fora, sai da dor, sai da crise, sai do medo, sai da inércia, sai da paralisia, sai do divórcio, sai, 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 sai das tristezas da alma, sai do abuso da infância. Ele está dizendo: sai desse lugar de dor,
sai, porque eu não quero apenas curar, eu quero prover vida. Eu quero que você experimente da vida abundante. Eu quero que você experimente do meu gozo celestial. Eu quero que você experimente de viver a leveza da nova aliança. Eu quero que você experimente de viver os melhores dias da sua vida com vitalidade, com saúde, com alegria, com o fruto do Espírito manifestado: o amor, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a bondade, a benignidade. Ele diz: contra estas coisas não há lei, filho meu. Desfrute da leveza, desfrute da vida nova, desfrute da nova aliança, desfrute da graça sobre graça, desfrute do segundo benefício, desfrute, desfrute. Aonde havia morte, Ele está dizendo: agora a vida, agora a vida. Aonde havia dor e fracasso, Ele está dizendo: agora a ressurreição. Como Ele disse a Maria e a Marta: eu sou a ressurreição, eu sou esse que vos fala, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou. Ele disse a Moisés: diga que eu sou, te enviou. Ele está se revelando dizendo: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Você não precisa de alguém, você precisa do eu sou. E nós temos nele a fonte de tudo que precisamos. Aonde havia morte, nós declaramos vida. Aonde havia dor, nós declaramos vida. Aonde havia vida e vida, diga isso. E tudo que estava, e tudo que eu creio, e tudo que está morto viverá. Declare: e vida terá. E tudo que estava morto viverá. No nome do Senhor, pela autoridade do sangue, e vida terá, e vida terá. E tudo que estava morto viverá. Ele está dizendo: eu sou a vida, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E tudo que estava morto viverá. E tudo, e tudo, e tudo. A vida em seus olhos, a vida em seu olhar, a vida em sua boca, A vida em seu falar, a vida em seus olhos, a vida em seu olhar, a vida em seu falar, a vida em seus olhos, a vida em sua boca, a vida em seu falar, em seus olhos, a vida em seu Jesus, tu és a vida. É o chamado que vence a morte, Deus. É a voz que nos tira da sepultura. Ele está chamando você agora do trauma da infância. Ele está chamando você da frustração do seu relacionamento. Ele está chamando você do diagnóstico do câncer. Ele está chamando você das suas dores, do seu passado, da sua quebra, da sua falência. Ele está dizendo: a vida, a vida, a vida nos olhos, a vida no olhar, a vida na boca, a vida na fala. Diga: a vida em seus olhos, a vida em seu olhar, a vida em sua boca, eu creio. a vida em seu falar, A vida em seus olhos, Lázaro, Lázaro, ei! a vida em sua boca,
Comece a declarar vida. Comece a dizer vida. Há uma trombeta que você pode usar agora. Comece a dizer: eu declaro vida. Vamos, igreja, você tem 1 minuto para isso. Diga: eu declaro vida sobre toda a situação de morte. Diga: vida sobre a vida dos meus filhos, vida sobre o meu casamento, vida sobre a minha vida profissional. Eu declaro vida sobre os meus filhos, sobre os meus projetos. Eu declaro vida sobre os sonhos. Eu declaro vida sobre os ministérios. Eu declaro vida sobre as famílias. Eu declaro vida sobre os corpos aqui, Senhor. Nós declaramos que o Senhor veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Que haja vida, que haja vida, que haja vida. Tudo que estava morto, nós declaramos agora a tua vida, Deus, a tua vida, o teu fôlego, a tua fala, Jesus. A vida, a vida, a vida. Viverá, e tudo que estava morto viverá. Estamos ligando na terra, está sendo ligado no céu, e vida terá, e tudo que estava morto viverá, e tudo que estava morto viverá, e tudo que estava morto viverá. A vida nos seus olhos. Vamos declarar mais uma vez: a vida, a vida em seus olhos, a vida em seu olhar, a vida em sua boca. Vem, Lázaro, sai pra fora. Ei, vem, sai da sepultura. a vida em seu olhar, a vida em sua boca, a vida em seu falar. Quantos creem que há uma obra sobrenatural aqui nessa manhã? Amados, o Senhor diz: se creres, se creres. Eu pergunto: quantos creem nessa manhã que Deus pode? Se Deus pode, se Deus pode, nós cremos que Ele já fez na nossa vida. Com as suas 2 mãos aos céus, eu profetizo que você sai daqui para viver o melhor momento da sua vida, para você construir a sua vida com Deus. Eu declaro sobre você o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo. Elas serão constantes, elas serão permanentes. E aqueles que vão construir uma vida com Deus, digam: eis-me aqui, Senhor, para viver os teus sonhos, para viver a tua vida, para viver, Pai, a tua vontade. E os que creem, digam: aleluia, aleluia, aleluia. E agindo Deus, diga: ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida. Igreja, o 4º dia chegou. Você já ouviu a voz que te chama para a morte. Você vai sair daqui nessa frequência do Espírito Santo, nessa ambiência de milagres, para viver a melhor semana, o melhor domingo da sua vida. Amanhã eu te espero no Cristo Vive Office, para nós declararmos sobre a tua casa, sobre a sua família, as bênçãos de Deus. Se você crê que Deus agiu mais uma vez, diga: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Igreja de Cristo. Abraça quem está do seu lado e fala: a voz que te chama já venceu a morte. Tchau.